Evangelho escrito por João, capítulo 1, 43, dando continuidade. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum, ou dolo, Dolo. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo ou te chamar, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Graças a Deus. Então Nazaré era uma cidadezinha como a nossa, né? Vem alguma coisa boa de lá. Quer dizer, então dá para se ver que que geralmente se diz do lugar da pessoa, isso é um lugar que não sei o quê, né? Mas, portanto, as palavras, quando Filipe fala para Pedro, ou melhor, para Natanael, verso 44, diz Filipe, ou melhor, esse Filipe, que foi quem Jesus chamou primeiro, como diz aqui, no dia seguinte, no texto aqui, Jesus resolveu ir a Galileia, encontrou Filipe, a quem disse: segue-me ou siga-me. Esse Filipe era de Betsaída. Tem umas traduções que traz acentuado, mas tudo bem. A Betsaída era a cidade de André e de Pedro. Aí o Filipe encontra Natanael e lhe diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Esse termo, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Só que Moisés escreveu muita coisa na lei, mas como identificar aquele quando ele diz assim, aquele de quem Moisés escreveu na lei? E aí em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, tem a promessa do grande profeta, que certamente é desse texto que Filipe se refere quando diz, ou se referiu quando disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Vejamos, Deuteronômio 18, verso 15. Moisés falando disse: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor.
seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou, isso com presunção, não tenham medo dele. Bom, Deus diz: olha, farei com que se levante, versículo 18, no meio deles, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhes ordenar. No capítulo 14 de João, voltando ao Evangelho, tem uma fala interessante de Jesus, né? Quando, capítulo 14, Jesus disse assim, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Versículo 8 do 14, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele diz assim: as palavras que eu digo, versículo de número 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as mesmas obras. Então, em outras partes, Jesus diz assim: olha, eu não estou ensinando palavras minhas, palavras que eu digo, eu tenho ouvido-as de meu Pai.
Então, desde lá do capítulo, quando Moisés fala, né, que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, ia dar a ele as palavras, e por isso que o Natanael diz, olha, achamos um de quem Moisés e os profetas falaram. E os profetas falaram muito da vinda do Messias. Graças a Deus, que Deus nos abençoe.